minha vez de fazer um pedido. O primeiro deles é que você preste bastante atenção. Você vai precisar prestar atenção porque são muitas coisas, é muito dado, então você vai precisar estar atento. A segunda coisa que eu vou pedir a você é que esteja de coração aberto, porque muito provavelmente, apesar do reverendo Lacerda dizer que ele aprendeu o que aprendeu comigo, vai saber o tanto que você tem ensinado aqui. Mas eu posso garantir a vocês que a minha experiência me dá um pouco de conforto de dizer isso. É muito provável que o que você vai ouvir aqui de hoje até o final dessa conferência, você nunca ouviu antes. Pelo menos você já ouviu alguém dizer algumas dessas coisas, mas não fundamentar e, há quem diga, até ter coragem de fazer o que eu vou fazer. Para isso você precisa estar de coração aberto, não é só de mente aberta, porque eu vou inclusive estragar esse conceito de mente e coração. Eu preciso estragar e construir de novo, mas eu preciso que você esteja prestando bastante atenção, eu preciso que você esteja de coração aberto, porque eu vou mexer com vocês, eu vou mexer com a noção que vocês têm de algumas coisas, aliás, de todas elas. Então, por favor, aperte os cintos, respire fundo e vamos começar. Está indo? Eu apertei aqui, ele vibrou. Opa! Joia! Nós vamos começar fazendo uma pergunta muito simples, que parece simples, mas eu preciso fazer. A gente vai sair falando de um monte de coisa, mas a primeira coisa que eu preciso saber é se você sabe a diferença entre doença e saúde. Parece simples, mas não é. Quando alguém fala hoje em dia sobre doença mental, é muito comum que ela seja praticamente, automaticamente compreendida. A pessoa usa a expressão e todo mundo entende. Mas não é assim, tecnicamente falando, tão simples não. O conceito de doença é altamente dependente do conceito de saúde. Para que você defina alguma coisa como doença, você precisa saber o que é a saúde. E nós temos um problema que eu vou considerar como que acontecendo lá fora, porque estamos dentro não só de um ambiente controlado, mas de uma igreja. Você veio aqui para ouvir tudo isso da perspectiva bíblica. E eu vou desafiar praticamente tudo que você ouviu a esse respeito lá fora. E a primeira coisa que eu quero desafiar você a pensar é: como é que eu faço para definir saúde em um mundo em queda? Você nunca pensou nisso? Isso é uma coisa que me incomoda. O mais saudável de nós está morrendo. Já pararam para pensar nisso? Se você estiver com a sua saúde em dia, você está morrendo. Depois do Éden, depois que saímos do Éden, depois da queda, o conceito de saúde perdeu muito do seu valor, porque isso significa bom para o momento. Mas nós não vamos falar sobre saúde aqui, porque a minha proposta é falar daquilo que vem sendo considerado como doença mental. E o problema é que doença mudou muito de caminho nesses últimos anos. Historicamente, o conceito de doença e o conceito de saúde foram muito dependentes da característica física ou biológica. As pessoas não falavam de doença ou saúde conectadas a qualquer coisa que não fosse material ou física, mas os conceitos foram mudando. E eu não vou considerar essas mudanças como benéficas ou para melhor. A mim me parece que quando alguém muda o conceito para que a coisa fique aceitável, ela não muda a coisa em si. Vou explicar. Eu estava tentando explicar para uma pessoa como é que eu tenho que contar a história toda, né? Vamos tentar tornar a história curta.
Apesar da forma decadente que se vos apresenta, eu já fiz muita arte marcial. Então tinha um mestre de artes marciais que ele era, digamos, muito pródigo na distribuição dos seus genes aleatoriamente. Entenderam? E isso não muda o fato, percebe? É como se a gente dissesse assim, vamos trocar esse nome para pessoa prejudicada capilarmente. Muda o fato? E eu acho que nós temos um problema aí, porque a nomenclatura andou mudando alguns, aparentemente, fatos, mas não muda o fato quando você muda a nomenclatura. Chamar alguma coisa de outro nome não muda a coisa em si. Dar nomes é um trabalho humano. Deus chamou homens, foi o primeiro trabalho do ser humano. Dar nome para as coisas, mas ele tinha que dar nome que fizesse sentido à coisa que ele estava apontando. Mas eu acho que nós temos um problema nessas definições aqui. Por quê? Porque quando a gente vai falar sobre doença e perguntando sobre doenças e doenças mentais, inicialmente o problema é justamente de definição. Qual era o problema de definição? Definir o que é mente. Se uma doença é mental, o que é a mente? Do que ela é feita? Porque a mente tem uma característica imaterial. E pessoas, inicialmente, nós estamos falando aí de alguma coisa, quando essa discussão começa a correr mais solta e a coisa começa a acontecer de maneira um pouco mais aguda, nós estamos aí por volta de 1940 para 1950. Tá? Inicialmente, pessoas não poderiam ficar doentes onde não tem como ficar doente. Não poderiam estar doentes psiquicamente porque a mente não era tida como uma entidade com propriedades físicas. Pessoas não podiam ficar mentalmente doentes, porque se a doença é mental, então não é doença. E se é doença, então não é mental. Porque não tem como ficar doente na mente. Como é que pega a mente? Como é que estuda a mente? Um dos mais famosos e ferrenhos defensores dessa ideia foi Thomas Stephen Sass, professor emérito de psiquiatria do Health Science Center da Universidade do Estado de Nova York, em Syracuse. Ele escreveu por 50 anos sobre esse tema. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar este velhinho ateu. Na verdade, ele não era ateu, ele era de uma religião esquisita chamada de ciência cristã. Mas o que eu quero fazer com esse bom senhor é mostrar a vocês que durante 50 anos reparem, não é um professor de teologia, não é um pastor bem intencionado, nem um crente leitor da Bíblia. Nós estamos falando do professor Dr. Thomas Sass, que terminou a sua carreira como professor emérito da Universidade de Nova York e que estudou e escreveu sobre esse tema por 50 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem o primeiro artigo dele publicado em 1950 e o último artigo que ele escreveu, depois ele já estava muito velho, né? Ele morreu bem idoso, com quase 100 anos, publicado 50 anos depois, no ano 2000, exatamente. Então ele publicou por 50 anos e publicou academicamente. E o que é que ele publicou? Olha só que legal, você vai ficar chocado. Eu sei que começar assim é logo bem-vindo sexta-feira, pé no peito, cair, sobreviveu, você pode continuar. A primeira palestra vai ser a pior de todas, garanto. O resto vai ser legal, vai ter muita Bíblia, a gente vai orar, vai sair convertido, mas essa primeira palestra é só para os eleitos e só para os sobreviventes. Artigo número 1, que Thomas Sass publicou em 1950, o mito da doença mental. O tempo passou, a ciência evoluiu, o conhecimento cresceu, e em 2000 ele publicou um outro artigo, o mito da doença mental 50 anos depois. Continua um mito. Só procurar, Google Scholar, e você acha os artigos dele, são muitos. Ele morreu defendendo, a ideia ele morreu em 2012.
Ele morreu defendendo que nós não estamos fazendo bem, chamando problemas naturais e normais da vida, uma vida ruim, uma vida esquisita, uma vida cheia de problemas. Ele não sabia, mas a gente tem um nome para isso, né? A vida debaixo de queda, uma vida que sofre os efeitos do pecado, inclusive na mente. Nota de rodapé, eu não sei por que a gente estranha tanto alguns questionamentos que eu faço, quando a teologia reformada diz que o pecado original tem efeitos na mente. A gente chama isso de efeitos noéticos do pecado, efeitos na mente. Agora, é curioso, porque talvez a gente fale efeito noético do pecado, você está pensando, os efeitos do pecado de Noé. Não, os efeitos do pecado na mente. A pergunta é, o que é essa tal de mente? Anota aí, que eu já falei uma coisa, já falei outra, já dei 2 peças de um quebra-cabeça que eu vou montar no final. Você pegou essas peças? Você prestou atenção? Falei para você prestar atenção. Vamos lá. Ele não foi o único, mais pessoas acabaram defendendo isso depois dele. Por exemplo, esse casal, que no final eu coloquei só o nome, só o homem do casal, né? O casal Buchanan Baker. Eles escreveram um livro muito compassivo, não são cristãos também. Primeiro, não machuque, né? First, do not harm. Confrontando o mito da psiquiatria. E ele caminha na mesma direção quando aponta que o desconforto em torno da definição do conceito de doença ou desordem mental diz respeito ao fato que, apesar do comportamento ser mediado por processos biológicos, e eu concordo com isso. É claro que todo comportamento é mediado por processo biológico. E não é claro porque você leu isso em algum salmo somente, mas toda a nossa história, teologia, parece que indica nesse sentido. Eu particularmente creio que o nosso corpo é a expressão temporal da nossa alma. Tanto é que essa temporalidade vai ser revestida de imortalidade e o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade para que a nossa alma imortal possa se expressar eternamente na glória. Mas aqui, deste lado da glória, nosso corpo expressa no tempo a nossa alma. Concordo com este camarada que diz que, apesar dos processos do comportamento serem mediados pela nossa biologia, a pesquisa, está aí, com base puramente biológica, parece desprezar as implicações morais ligadas à questão. Ele diz que se não fossem algumas formas de comportamento terem sido consideradas inapropriadas, erradas moralmente, eticamente ou até enfermiças, nós não poderíamos ter chegado ao conceito de doença mental. Em outras palavras, alguém no começo considerou isso errado, depois considerou isso esquisito e depois considerou isso enfermiço. Eu não estou brincando. Primeiro alguém considerou isso errado, não pode. A gente precisa estudar mais, ver se isso é realmente moralmente reprovável. Depois descobriu-se que isso não era realmente moralmente errado. Ser canhoto ou sinistro, como o pessoal diz em espanhol, não é um pecado. Mas, dependendo da sua idade, você foi ensinado a escrever com a mão que não era a sua. Você já tentou escrever com a outra mão? Parece que tem outra pessoa usando o seu corpo. Cuidado, hein, seu crente presbiteriano. E aí começamos a considerar isso esquisito. Você sabe como é que se chama um comportamento que é esquisito e repetido frenética e constantemente? O nome disso é esquizofrenia. E depois disso, isso foi considerado enfermiço, uma enfermidade. Vamos chamar esse troço de doença. Está faltando uma peça aqui, que eu não falei. Você prestou atenção? Eu falei para você prestar atenção, tem uma peça faltando aqui. Sim, tem uma peça faltando, que eu não falei, e não vou falar agora ainda. Já já eu vou falar. Tem que ter um buraco. Eu estou montando um quebra-cabeça
aqui, mas ele tem que estar faltando uma peça, e essa peça vai vir já já. O próximo slide, então, fala de um outro professor, o professor Armand Nicoli. Ele é italiano, né? Quando o cara tira uma foto assim, com a mão no queixo, você já sabe que ele é italiano, não é isso? Mas ele é mesmo. E ele diz que os elementos do comportamento humano, quando considerados do ponto de vista dos processos biológicos e suas reações químicas, preste atenção que eu vou falar, que isso aqui é sério, tá? Não se tem mostrado como suficientes para fornecer bases sólidas e incontestes para conclusões inequívocas no campo da psiquiatria. Isso Armand Nicoli diz no texto dele, como é que, olha só que texto magnífico, como a cosmovisão da ciência e da clínica influencia o seu trabalho. Quem era Armand Nicoli? Armand Nicoli era professor clínico de psiquiatria numa faculdade pequena, mas expressiva, chamada Harvard Medical School, em Massachusetts, e foi diretor do General Hospital, o General Hospital, você já ouviu falar, porque você assiste série de TV americana, eles falam muito do General Hospital. O General Hospital é o hospital das clínicas dos Estados Unidos. Diferença é que o dono é outra faculdade, o nosso é uma, o deles é a Harvard. Parece que ele entendia um pouco do assunto. E se você entendeu o que ele disse, ele está dizendo que estudar o comportamento do ponto de vista dos processos biológicos não está dando tanto resultado assim. E ele completa, não é? São justamente os avanços no conhecimento psiquiátrico, vindo das mais variadas fontes, que conduzem à conclusão, aí é o slide, conduzem à conclusão que não se deveria reduzir o pensamento, sentimento ou o comportamento às reações bioquímicas. Por que eu estou fazendo esse começo de palestra desse jeito? Porque eu quero que vocês entendam que quando um pastor diz alguma coisa que vai ser surpreendente, e você reclamar dizendo, não concordo porque isso não tem base na ciência, eu já comecei mostrando para você pelo menos 3 cientistas renomados que dizem o que qualquer pessoa com a Bíblia na mão teria condições de dizer. Mas não é isso que você ouve lá fora, porque a ciência estraga a narrativa. Sabe quando a pessoa... Quando você entrevista a pessoa errada, sabe quando você entrevista a pessoa errada, que você quer que ela reclama e ela fala bem, você quer que ela fala bem e ela reclama? Pois é, se as pessoas continuarem lendo ciência, uma hora vão descobrir que o que andam dizendo que a ciência está falando é mentira. Mas nada que vocês já não saibam, né? Imagino eu. Qual que é o problema de Nicoli? Ele vai sugerir uma solução para isso. Essa solução é antiguérrima, o nome disso é fisicalismo. Ele vai dizer que as mudanças de comportamento e tudo que a gente faz, não sei se dá para ver, acho que no vermelho ficou um pouquinho... Dá para ver? Dá para ver? Joia. Então ele diz assim, olha como é que ele resolve a questão. Embora haja somente substâncias físicas, existem as propriedades genuinamente mentais que emergem das suas bases físicas e são dependentes delas. Ou seja, ele está dizendo o exato oposto de Francis Schaeffer. Aí você tem que optar entre ele e o Francis Schaeffer. Francis Schaeffer dizia que nós não somos um feixe de proposições advindos da nossa química. Ou seja, em resumo, se vocês quiserem facilitar, o que ele está dizendo é que a sua mente é uma ilusão. São processos químicos que dão a ilusão de que existe uma mente. Mas não existe de fato uma mente. A mente é um construto que emerge dos processos bioquímicos. A mente de fato não existe. O que existe
é o seu corpo. O que existe é o seu cérebro. O que existe é o que eu posso ver, tocar e medicar. Nicole apresenta o fisicalismo como a solução para os seus problemas. Seus problemas acabaram, inventamos um novo remédio para você tomar, que vai mexer na física e na química do seu corpo. Física no começo era físico, você enviava uma espécie de picador de gelo no nariz, alcançava o lóbulo frontal e dava um piquezinho ali para separar o lóbulo frontal do demais, e você parava de sentir tristeza, parava de sentir loucura. O problema eram os efeitos colaterais, que você parava de sentir tudo. Agora a gente descobriu um meio mais eficaz de fazer isso. Fazemos lobotomia química. Nós subimos uma química que cancela, desliga, liga o que devia estar desligado, e por aí vai. Vocês já sabem como é que funciona. Vocês tomam, brincadeira. Vocês vão me bater, né? Não vai dar nem tempo. Na hora que voltar do coffee break, o que aconteceu? Então, irmãos, nós vamos cancelar a próxima palestra pelo falecimento repentino do preletor. Sabe o que me chama a atenção nas propostas que a gente acabou de ouvir? Desculpa se eu estou sendo muito rápido, mas tem muito material e pouco tempo. Mas é o fisicalismo. O fisicalismo, ele é uma espécie de cosmovisão. É uma percepção filosófica. No fisicalismo se defende que, embora haja essas substâncias, elas não são reais, elas são ilusões do nosso corpo. Mas isso não tem nada de ciência. Isso não tem nada de biológico, isso é filosófico. E a minha pergunta para você, que é um cristão, que está sendo neste momento santificado pelo Espírito Santo, que te torna a cada dia mais perfeito, ou seja, mais próximo de Cristo. Não vem me dizer que você não está se tornando perfeito para dar desculpa do seu pecado, dizendo, não tem como ser perfeito, não estou ficando perfeito, pastor. Mas que você não lê a Bíblia. Porque se você lesse a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que você já devia saber de cor, mas eu finge que eu não estou vendo você acessar aí, você dá uma olhada lá, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, verso 17, a fim de que todo homem de Deus seja o quê? Perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, o Espírito Santo está sim te tornando uma pessoa a cada dia mais próxima da perfeição. Vamos atingir esse alvo? Não. Só na glória. Mas não quer dizer que você não está correndo nessa direção. Bom, dito isso, se é uma questão de aperfeiçoamento. Vocês usam essa palavra aqui na igreja para falar de Jesus, da Bíblia? Olha só. Aperfeiçoamento significa o quê? Tornar perfeito. Quem está ficando perfeito? Levanta a mão. O resto é de Jesus, é isso. Então, só tem ímpio aqui. De novo, vou tentar de novo. Uma chance para você ir para o céu. Quem aqui está se tornando perfeito por conta da ação do Espírito Santo? Ótimo, o resto não conhece Jesus, eu já vou pregar para vocês um minutinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você está cada dia mais perfeito, por que o seu corpo a cada dia dói um troço novo? Vocês são jovens demais, vocês estão rindo que suas costas não doem. Chega na minha idade para você ver. Quem aqui está mais saudável hoje do que estava ontem? Eu, pastor, que eu estou fazendo dieta, eu faço uma low carb. Sempre tem um vegano que não vai para o céu. Essa eu vou deixar para ele resolver. Eu não vou resolver, não. Você está magrinho, irmão? O que você está fazendo? É Deus falando, né? Eu não sabia de nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é o seu corpo que Deus está aperfeiçoando. É o quê? É o quê que Deus está tornando perfeito? Vocês estão aí? O quê? Alma? Quem tem alma aí? Só metade. Não, metade. Eu olhei aqui, metade.
O resto é Walking Dead, né? O resto é morto-vivo. Irmãos, faça as contas da sua teologia. O que está ficando perfeito, sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, se tornando mais santo? Se não for sua alma, é o quê? As reações bioquímicas do seu cérebro? A suprarrenal, Deus santifica a suprarrenal? É isso que vocês estão me dizendo? Meus irmãos, se Deus está tornando isso santo, então Nicole está mais certo do que ele poderia imaginar, estando plenamente errado. Doenças e enfermidades são condições biológicas que possuem uma patologia mensurável, causas físicas subjacentes e marcadores biológicos que são tipicamente ferramentas de diagnóstico, características físicas, como por exemplo o câncer. Eu já tive câncer. Aos 14 anos de idade eu tive leucemia linfóide aguda. Alguém entendeu o que eu falei? Se você entendeu, você é da área médica. Ok, temos uma ali. Outra aqui. Então, você me ajuda, hein? Vocês me ajudem. Quando você tem leucemia linfóide aguda, você pode dar uma série de sintomas. Você pode explicar para a pessoa o que é que você tem. Você tem sintomas. Mas o que determina se você está ou não doente é o marcador biológico. Seus leucócitos sobem loucamente. Você fica com o sangue esbranquiçado, seus glóbulos vermelhos ficam menorzinhos e você está todo descompensado. Toda a parte branca, neutrófilo, basófilo, linfócito, está tudo louco lá. E os seus leucócitos estão lá em cima, suas plaquetas estão lá embaixo e o seu sangue fica meio rosado, é esquisito. Mais ou menos, né? Deu para o gasto? Então tá bom. Sabe o que eu dizia para os médicos? Eu fazia descrições das minhas dores no abdômen, da nevralgia dos dentes, das dores de cabeça, e o que eu ouvia dos médicos era: nunca ouvi alguém descrever uma dor assim. Eu assisto muito desenho, gosto muito de cultura pop e o nome para isso técnico é nerd, mas não me chama assim, chama de reverendo que vai ficar melhor. E eu era muito, como eu gostava muito de desenhar, as minhas dores eram muito descritivas, e para mim até hoje dor para mim tem cor. Eu não sei para você, quando eu me machuco, eu classifico as minhas dores por cores. E eu dizia tudo isso na tentativa de ajudá-los a diagnosticar a minha doença. Não teve jeito, pelos sintomas ninguém achou. Teve que fazer um exame. Às vezes o sintoma é fácil, às vezes o sintoma é difícil. Quer ver um sintoma que eu tive de tomar quimioterapia? Você está pensando em cair o cabelo? Não, eu dava choque. Pulava da minha pele um arco voltaico. Quem entendeu isso é da outra área. Quem entendeu isso? Arco voltaico. Qual que é a diferença disso para faísca? Você sabe? Levanta a mão. Se você sabe, você é da área. Ou foi, no seu caso. Arco voltaico é aquele raiozinho azul. Pulava isso dos meus dedos. Não, eu não fiquei com superpoderes. Me inscrevi para os X-Men, mas não deu muito certo. Não é? Parece que no Brasil não tem espaço para nós. Depois que parei de tomar quimioterapia, parei de lançar raios pelos meus dedos. Uma pena, não é? Podia ter virado um herói, hoje eu seria famoso, estaria na Marvel. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque doença precisa de um marcador. Achou o marcador, achou a doença. Qual é o problema? Volta lá no slide. O problema é que doenças válidas também apresentam sintomas, mas a verdadeira natureza da doença não é o sintoma. Bom, eu voltei, é para frente. Espera aí. Isso. Vai mais um. Joia. Não só os rótulos psiquiátricos que procuram resumir as condições humanas comuns são prejudiciais, angustiantes, obscurecem importantes considerações e tratamentos, mas eles aumentam a sua fé no modelo médico e na teoria biológica especulativa. Onde que eu quero chegar? Indo mais rápido do que eu gostaria de ir, o problema não é a síndrome. O problema são os sintomas. Eu não quero saber que nome você dá. Porque não é doença. Doença precisa ter um marcador biológico. A doença mental não tem, porque ela é na mente. O problema é eu definir o que é mente, que é a próxima palestra. Porque eu vou partir dessa para a próxima. A gente assumiu
Meus irmãos, isso aqui é sério. Nós cristãos assumimos uma antropologia que fere a antropologia bíblica e nós achamos que certas coisas são comprovadas pela ciência quando não são. Uma dessas coisas é a existência da mente, que até pouco tempo atrás não era considerada real. Se a sua mente é fruto da química do seu cérebro, a mente não existe. Quem veio dizer que a mente existe? Você está achando que é Deus e está ensinando para as pessoas que é Deus, mas não foi. Quem ensinou que a mente existe e é real foi um camarada chamado... Ixi, eu voltei demais tudo aí. Isso. Sigismundo Salomão Freud. Traduzir para o português para vocês entenderem. Um judeu, ou um pesquisador alemão de origem judia, que disse que podia resolver todas as coisas. Sabe como ele resolveu? Olha só que curioso. Com cosmovisão e não com ciência. Porque ele disse que o naturalismo, ou seja, um fisicalismo materialista metafísico, nome técnico, depois vocês estudem sobre cosmovisão e filosofia, mas o que ele está propondo é isso, o naturalismo como a cosmovisão por trás da psicanálise e que mesmo com todas as suas limitações, em sua opinião, ainda era uma cosmovisão preferível a qualquer outra base religiosa. Esse homem, enquanto o nazismo estava comendo solto, ele disse que o maior inimigo dele não eram os nazistas, mas a Igreja Católica. Aí você ainda diz que ele explica. Eu acho ele inexplicável. Ele que popularizou. Depois disso, eles brigaram, né? Mas olha só que bonitinho. É uma história que é longa. Tem livro aqui, eu tenho milhares de coisas para falar, mas eu não tenho tempo. Isso aqui que eu citei para vocês está no livro do David Nagel, a Cosmovisão, a história de um conceito, mas você também pode encontrar mais dados sobre isso em Evasivas Admiráveis, como a psicologia subverteu a moralidade, do Theodore Daring-Pohl. Tem, né? Não tem, vocês perguntam para o Laurete, depois ele arruma para vocês. Depois disso, depois desse camarada fazer um sucesso, lembre-se de que ele não chegou sozinho nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: eu sou como Moisés para os Estados Unidos, e os Estados Unidos são para mim como a terra prometida. Eis que chego com o meu pupilo, o que será para vocês Josué. Não estou brincando, isso aqui não é ele quem dizia. Freud dizia que Jung era como Josué para ele, e ele era como Moisés para a América. E eles eram amigos e felizes, um era pupilo do outro, Jung era pupilo de Freud. Jung foi o primeiro presidente da Sociedade Psicanalítica, de Psicanálise, que depois virou Psicanalítica. Por quê? Porque ele fez doutorado. E no doutorado dele ele defendeu a alma como uma entidade separada do corpo. E Jung. E aí eles brigaram, porque você sabe como é que é, né? Freud, ele não gostava que as pessoas discordassem dele. Que quando discordavam dele, ele dizia que você estava em negação. Aí ficava fácil para ele. Aí Jung disse assim: não, rapaz, você está errado, você não pode falar isso de Freud. Aí eles brigaram. Mas olha só o que Jung disse sobre o tema. Isso é frase dele. O terapeuta deve interferir diretamente na cosmovisão de alguém se considerar essa cosmovisão prejudicial ao paciente e à sua saúde psíquica. Sério, gente? Esse homem não devia estar preocupado com doenças mentais? Por que ele está mexendo com cosmovisão? Quando você leu o título dessa palestra, você não achou que eu estava inventando moda? Você não achou assim, ninguém vai falar de cosmovisão no final para dizer que a gente tem que ser crente? Não, quem falou de cosmovisão muito antes de mim era Freud, que dizia que a psicanálise tem uma cosmovisão, e Jung, que dizia que você tem que mudar a cosmovisão de alguém se você quiser que ela seja saudável mentalmente. Opa! Mudar a cosmovisão? Eu conheço uma pessoa que também muda a cosmovisão. Vocês não conhecem, não? Chama Deus.
Quando você se converte, ele muda a sua maneira de ver a vida, o próximo, a realidade, você mesmo e todos os relacionamentos, porque ele muda a maneira como você o vê. Quem foi a primeira pessoa a mudar a cosmovisão de outro? Deus. Deus disse que as coisas não eram daquele jeito. Como é que a cosmovisão acontece? Primeiro, Adão fica míope. Adão fica tão maluco e tão debilitado mentalmente que ele resolveu se esconder atrás da moita quando viu Deus. Vocês já pararam para pensar como isso é esquisito? Ele é o Deus onipresente, eu vou me esconder atrás da moita para ele não ver que eu estou pelado. Faz sentido? Mas Deus começa a mexer na cosmovisão dele. Quem te fez saber que estavas nu? E aí eles começaram a dar as explicações e Deus disse, não é assim que a coisa funciona. Tudo vai mudar a partir de agora. Você precisa olhar as coisas da minha perspectiva. E por aí vai. E por aí vai. Depois disso você vai ver a luta de todos os personagens e Deus mudando a maneira como eles veem as coisas. Cosmovisão. Bom, falando em cosmovisão, porque eu preciso andar, eu tenho até que horas mesmo? Qual foi o trato que a gente fez? Eu tenho mais 20 e... no máximo 27 minutos, tá certo? Vamos seguir aqui, no máximo. Vamos tentar falar um pouco mais rápido aqui. O que eu tenho para falar para vocês é que se a questão toda não é física, que a gente não tem um marcador, e que parte do tratamento, se não ele todo, diz respeito a alterar a cosmovisão de alguém e ela ficará saudável, bom, então nós temos um problema. Porque a civilização ocidental, eu vou falar ao invés de ler, você consegue ler, você lê aí, tá? O problema é que a civilização ocidental não tolera mais a perspectiva cristã da realidade como uma cosmovisão possível. Se você fala que é crente em um ambiente científico, as pessoas dão risada. As pessoas dizem que o cristianismo e a fé cristã tornam você mais mentalmente reduzido, mais mentalmente limitado. Pessoas cristãs não são inteligentes. Aliás, Richard Dawkins disse que se qualquer pessoa inteligente jamais seria cristã. Mas você sofre, porque você trabalha, você estuda, você desenvolve tecnologia, ciência e você é cristão. Só que lá fora, sua cosmovisão não é bem vista. E não somente isso, a cultura moderna, ela não se opõe totalmente, quem disse isso foi Gresham Machen, professor de teologia do seminário de Westminster, fundador do seminário, inclusive, junto com outros grandes nomes da teologia da época. Ele disse que a cultura moderna não se opõe totalmente ao evangelho, eles na verdade até acham bom, não é? Você é crente, pô, bacana, que bom, é do bem, né? É do bem, coisa boa, hein? Muita luz no seu caminho, né? Mas está desligada dele, a cultura está desligada do evangelho, e não apenas impede a aceitação do cristianismo, ela evita que o cristianismo tenha oportunidade de ser plenamente ouvido. O cristianismo é bom para cantar no Natal, né? Para falar na Páscoa, para momentos de angústia. O cristianismo é bonito para falar de louvores. O cristianismo é bom para falar de relacionamento familiar, não é? Quer viver bem no seu casamento, na sua família, isso o cristianismo é bom, até ajuda, mas vai falar de doença mental? Não, doença mental é coisa séria. Não, estou falando sério, inclusive. Um dos meus professores, o Wayne Mack, estava dando uma entrevista para uma importante revista dos Estados Unidos, que vocês conhecem, que é Christianity Today, Cristianismo Hoje, e ela foi lá perguntar o que ele fazia, e ele falou que faz aconselhamento bíblico. E aí ele explicou tudo o que era. Aí ela falou, bacana, e quando o problema é sério, o que vocês fazem? Aí ele explicou tudo direitinho, gastou meia hora explicando, ele mesmo conta essa história. Aí depois que ele terminou, ele falou, próxima pergunta. Ela falou, não, eu quero saber quando o problema é sério mesmo, como é que vocês fazem?
Ou seja, o cristianismo é bom, mas se o problema for muito sério, temos que procurar os especialistas. Lá fora, meu querido, o que a gente está fazendo aqui é uma diversão religiosa. Ela não tem influência direta em nada realmente relevante. Bom, e aí é que nós temos um trunfo na mão. Porque as escolhas cosmovisionais de Freud e Jung, elas já são uma amostragem importante para nós da rejeição da nossa fé. Como é que isso aconteceu? Eu vou fazer uma rápida. Gente, o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, eu levo um semestre para ensinar no Mackenzie. Então vocês vão ter aqui em pocket, né, em uma versão de bolso, um semestre de cosmovisão. Vou passar 500 slides, estou brincando. Vou passar os slides principais e vou tentar resumir em poucas palavras, pouquíssimas palavras. Eu disse que era uma introdução, vocês não acreditaram, não é? Por que eu estou dizendo isso? Bom, primeiro tudo começa com Deus e o teísmo e o mundo ocidental cristianizado. Mas depois disso, o cristianismo perde a força, porque as pessoas querem viver a vida delas sem as amarras da fé, e partículas do teísmo cristão são retiradas para criar uma versão menor, diminuta, enxuta, de uma espécie de fé meio sem rosto. É por isso que aliás, todas as imagens que vocês vão ver, elas falam da cosmovisão da perspectiva visual. Dá uma olhada nesse slide, veja o rosto de Deus. O deísmo crê que Deus existe, mas ele não é pessoal, ele não toca a criação, ele criou o mundo, saiu de férias e a gente não tem como saber se ele ainda está lá. Mas nós estamos aqui, então tem um Deus. Depois disso, alguém falou assim, bom, já que não tem como saber o que tem lá fora, e tudo que eu tenho para saber está aqui, então tudo o que é o que sempre houve. Nasce o naturalismo. Lá fora não tem nada. Lá fora você tem um espaço infinito silencioso. Tem um poeta que diz assim, eu disse ao universo, eu existo, e o universo virou para mim e disse, perdi a parte em que isso me interessa. Na verdade, o poeta disse, entretanto, meu caro, isso não causa em mim nenhum tipo de responsabilidade. Esse é o naturalismo. Bom, 100 anos depois que o naturalismo veio, você conhece o naturalismo, ele é um velho conhecido seu, ele apareceu na escola com a cara de um velho bonzinho que não entregava presentes, ele dizia que a gente era descendente de um símio qualquer, Charles Darwin. Charles Darwin é um dos principais expoentes do naturalismo. Depois você tem Sigmund Freud, assumidamente darwinista. Só que, depois de um tempo, a gente começa a desconfiar que tem uma coisa errada. E depois do naturalismo, o povo resolveu enlouquecer. E eu gosto do niilismo porque essa imagem reflete bem. Eu tive que sublinhar a imagem. Eu coloquei a imagem aí para vocês verem. E caso vocês não tivessem enxergado, eu resolvi contornar ela de amarelo. Então, no que o niilismo acredita? Nisso aí, em nada. Vem do latim nihil, significa nada. Quando a gente diz que Deus criou tudo do nada, a gente diz que Deus criou tudo ex nihilo, do nada. O nihilismo, o nihilismo, ele é meio maluco. Por quê? Porque é nada. Deixa eu explicar. Qual é o sentido da vida? Não há. Por que é importante viver? Não é. Tá, então por que eu estou vivo? Não sei. E se eu morrer? Não me importo. É horrível dizer isso no Setembro Amarelo, né? É que o niilismo não é amarelo. Ele é denso, trevoso, escuro e sombrio. A palavra que os niilistas usavam para se referir ao sentimento mais básico que o niilismo provocava nas pessoas era a doce palavra chamada... Não, calma, eu vou voltar aqui. Não, vai lá.
Mostra lá. Desespero. Essa era a palavra que eles diziam que simbolizava e refletia bem. O problema é que com o tempo, né, a gente acha desespero legal, bonito, dá até para fazer desenho do niilismo, né? Se você nunca assistiu esses desenhos, tipo, se eu disser que eu dou aula para os alunos, eu não conhecia um tal de Rick and Morty, mas eu sei que vocês são tudo pecador. Se riram porque Deus falou o coração de vocês. Você não que você é seminarista, você não assiste essas coisas. Né? E você é pastor, tem que assistir por causa dos adolescentes, eu te entendo. Mas o restante de vocês é tudo pecador. Tem um outro de um cachorro amarelo que estica, vira tudo. Como é que não chama aquele desenho lá? As aventuras, como é que é? Como é que é? Eu não ouvi. A aventura do tempo? Peguei vocês. Vocês sabem o que é isso? Niilismo. Não precisa fazer sentido, mesmo que aquela princesa tenha a voz de homem. Ups. Tá vendo? É legal. Quem não gosta de O Guia dos Mochileiros da Galáxia? Tá errado, tem que gostar. Mas quem ouviu falar disso? É nerd, hein? Não pode não, isso é coisa nossa. Vocês enrolam a cabeça com a toalha no dia 4 de maio? Tem que fazer, hein? Percebeu? Sabe quem era Douglas Adams? Niilista. Niilista. Ele conta nesse livro que seres pandimensionais foram projetados para dar uma resposta final para a vida, o universo e tudo mais. E a resposta era? Como é que é? 42. Aí no segundo livro eles vão pesquisar, porque 42 não faz o menor sentido. E aí no segundo livro, eles vão atrás da pergunta, porque eles disseram, a resposta não faz sentido, porque vocês não souberam fazer a pergunta. Aí eles vão em busca da pergunta, e a pergunta é... Aí é demais, né? Quanto é 3 vezes 9? Aí no terceiro livro, eles falaram, gente, a gente tem a pergunta, a gente tem a resposta, elas não encaixam, e no terceiro livro, depois de uma jornada imensa de maluquices mil, eles chegam à conclusão de que a pergunta e a resposta não coexistem no mesmo universo. Ou seja, o mundo não faz sentido. É claro que durante um tempo a gente curtiu a ideia, mas teve uma hora que você não quer mais psicodelice, você quer um negócio que faça sentido, você precisa descansar sua mente. E aí, a gente... Calma. Eles apresentaram para nós uma tentativa de sentido sem sentido. Nasce o existencialismo. Existencialismo é o guarda-chuva. O existencialismo é o guarda-chuva. Porque existe alguma coisa que não faz sentido, ela é enorme, precisa de muita explicação, mas eu vou te oferecer uma proteção que vai resolver os seus problemas. Você sabe o que a gente faz quando a gente sai do niilismo e vai para o existencialismo? Quando você está dirigindo o seu carro e uma luz vermelha acende no painel e você sabe que aquela luz vermelha significa que alguma coisa está errada, você dá um soco no painel, quebra a luz vermelha e resolveu o problema, continua andando com o carro. Faz sentido? O existencialismo também não. E as pessoas começaram a perceber isso. Nos escritos do autor cristão do século XIX, Søren Kierkegaard, a alienação humana de Deus a miúde vem à tona na forma de estados de desespero. Espera aí, século XIX? Mas século XIX é pós-existencialista. Sim, meus senhores, o seu século. Nosso tempo está experimentando um retorno ao niilismo. E como é que eu sei disso? Porque o Brasil tem o maior índice de ansiedade do planeta Terra. Porque o país que tinha o maior índice de suicídios do planeta era o Japão. E hoje nós já estamos próximos de empatar. O Japão diminuiu? Não. Sabe o que está acontecendo, meus caros?
Ao invés da gente se voltar para Deus, nós continuamos buscando respostas onde elas não estão. A resposta não está dentro de você, nem na sua cabeça. A resposta não está aqui, ainda que esteja realmente lá fora. O que aconteceu é que nós saímos em busca de um sentido. Por quê? O que é sentido? Sentido é para onde as coisas apontam. Você já ouviu as pessoas dizerem isso? A minha vida não tem sentido? Quando alguém disser a vocês, a minha vida não tem sentido, não faça como eu ouvi hoje. Escolinha, não vou dizer de quem, obviamente, para preservar a pessoa, mas escolinha de uma criança. Sou pastor, né, gente? Igreja, tem de tudo. E aí falaram assim, olha só, lá na escolinha hoje, por causa do Setembro Amarelo, disseram para a gente escrever, criança era crente, escrever uns post-its para as pessoas que querem se matar. Depois de meia hora perguntando como é que eles sabiam quem ia se matar e quem não ia, eu perguntei o que ela escreveu. Ela falou assim, disseram para a gente escrever que ela era bonita, que ela era legal. E eu falei, o que você escreveu? Eu falei, eu não escrevi que ela era bonita, não sei se ela é. Não escrevi que ela era legal, vai que ela era chata. Eu falei, mas o que você escreveu? Eu falei, escrevi um trechinho do Salmo 23, ainda que você ande no vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, tua vara e teu cajado o consolam. Essa criança é minha filha. Eu fiquei muito orgulhoso porque essa é a mensagem que a gente tem que passar. Quando alguém disser para você, a minha vida não faz sentido, concorde. Não entendeu? Concorde. A minha vida não faz sentido. É verdade, sua vida não faz sentido. Porque não tem como a nossa vida fazer sentido. Sentido é para onde a sua vida tem que ir. Sentido só existe, eu vou adiantar de novo, depois de, já foi, tudo isso aí já foi. Sentido é para onde a vida vai. A vida toda, a realidade, relacionamentos, biologia, química, física, teologia, filosofia, sociologia, psicologia, tudo só tem sentido quando aponta na direção de Deus. Qual é o problema? O problema é que lá atrás nós perdemos a teorreferência. Nós perdemos a referência em Deus. Hoje a gente está procurando sentido porque a gente abandonou a única coisa que faz sentido. Como é que eu sei disso? Porque Deus criou todas as coisas para si. Ele criou todas as coisas apontando para si. Tudo o que existe aponta para o Criador. Mas se você ignora o Criador, nada fará sentido. Você é bonita, então vou me matar porque ninguém concorda. Você é legal, então vou me matar porque ninguém concorda. Não é brincadeira. Um pastor, meu professor, foi tentar uma dessas. A pessoa chegou e falou assim, pastor, eu não presto, pastor, eu sou um traste, pastor, eu isso, pastor, aqui minha vida não faz sentido. Falando, não fala assim não, você até que presta. Ele falou, está vendo, pastor, o senhor não acredita em mim. Parece piada, mas foi o que a pessoa falou. Eu não presto. Não, você presta. Poxa, você não está acreditando em mim. Eu já passei por isso também. Alguém entrou na minha sala e falou, eu não presto. Eu falei, o que você fez? Eu estuprei uma pessoa. Eu falei, tem razão, você não presta. Você merece um inferno. E se eu pudesse, eu te dava uma surra. Mas eu queria falar para você de alguém que, se você aceitá-lo, eu sou obrigado a te perdoar, porque ele morreu a sua morte na cruz. Essa pessoa se converteu e eu não pude dar uma surra nela, mas que ele merecia, merecia. A vida só faz sentido quando ela aponta para Deus. Seu corpo só faz sentido porque foi criado por Deus. Sua psique, se isso existir é assunto, porque a próxima palestra é sobre isso. Só faria sentido se apontar para Deus. Entenderam agora? Cosmovisão tem tudo a ver com saúde psíquica. Não existe saúde
aqui dentro, se desde dentro eu não apontar para Deus. Esquece, gente. Não vai ter como as pessoas encontrarem sentido para a vida se elas não encontrarem Deus. Então, qualquer proposta que ignore Deus não faz sentido.